Fala galera do quinto, fala galera do quinto ano, tudo bem quinto ano? Tudo bem turmas? Tudo certo? Já que passando para mais uma aula de história, tá? Preparados? Estamos na tela do bem-vindos, todo aquele ritmo, todo aquele nosso ritual, né? Organizados, já que não estou organizado. Enquanto eu estou aqui na tela do bem-vindos, pega lá o todinho, pega a geleia, pega o biscoitinho, né? Tá na hora da aula de história, então senta. Senta que lá vem a história com a Jaque, tá? Então tô na tela do bem-vindos aqui, livro tá aí pertinho, tudo ok, tudo caminhando. Pessoal, vou passar para a tela de apresentação e trazer para vocês que a gente tá na parte 2 do módulo 6, né? A gente vai identificar aqui onde nós estamos, são tantas disciplinas, tanta coisa que o quinto ano faz. O quinto ano é tão ativo, gente. Tanta coisa que o quinto ano tem para fazer, que a gente tem que deixar tudo organizado de maneira o quinto ano se situar, porque é tanta coisa na cabeça dessa galera, né? A galera tá indo aí pro Fundamental 2, tá tão ativa aí nos estudos. Então tá bom. Assim a Jaque fez, tá? Módulo 6, identificando o nosso módulo e principalmente nossa disciplina aqui em cima, destacada, né? Principalmente, olha, parte 2, página 22 a página 29. Já que parte 2, sim, semana passada a gente estava falando do módulo 6, parte 1, a gente estava falando de Mesopotâmia, da importância dos rios, da importância do Tigre e do Eufrates, de como aquelas pessoas que vão começar a se organizar em torno dos rios. A gente falou lá no período neolítico, no final da pré-história. A gente falou da importância do rio, da agricultura e da pecuária surgindo, né? E consequentemente aí o comércio, porque o homem vai começar a fazer trocas, né, comerciais, trocas de comércio ali, né, de produtos entre os grupos, e da importância da agricultura nesse momento, porque os produtos que eles vão estar, o que eles vão estar produzindo, né, plantando ali, até os próprios animais da pecuária, né, o homem agora que é agricultor e pecuarista, ele vai estar trocando o que ele tem de excedente, o que ele tem de sobra. E o rio vai ser muito importante, porque ele vai estar plantando muito, ele vai estar se fixando, né? Ele vai estar sedentário próximo aos rios. Então, na semana passada, eu trouxe a Mesopotâmia, a gente estava na parte 1, e aqui a gente vai falar especificamente das cidades que vão surgir próximas a esses rios, tá? Então, sim, parte 2, páginas 22 a página 29, fechando aqui agora o nosso módulo 6, ok? Vindo para cá, essa tela traz, né, a ideia das primeiras cidades terem surgido ali no Oriente Médio, tá? Satal Huyuk, onde hoje é a Turquia, olha, lembrando que a Jaque vai paginando, né? Lembrando que esse assunto tá lá na página 22, tá bem no comecinho, tá? Da parte 2. Satal Huyuk, tá aqui, olha, uma seta amarela bem grandona, e Jericó. Satal Huyuk tá ali onde é a atual Turquia, tá? E Jericó, onde é a Palestina, um lugar chamado Cisjordânia, que é dentro da Palestina, tá? Pessoal, essa cidade de Jericó vai surgir aproximadamente aí, né, em 9.000 anos, 9.600 anos antes de Cristo, né? O livro até traz pra gente 8.000 e pouquinho, né? Alguns artigos trazem pra gente 9.000 e pouquinho, mas é por aí, tá? A gente coloca mais ou menos aproximadamente 9.000 anos antes de Cristo. É muito tempo, né, gente? Então aqui vai ser próximo aqui, olha, próximas aos rios Tigre e Eufrates, estão aqui na Mesopotâmia, né, ali no Oriente Médio, que esses primeiros assentamentos, os primeiros grupos humanos vão se organizar. Por isso a importância da Mesopotâmia, tá? Lembrando que vai ser aqui também que vão surgir outras cidades, aquelas cidades sumérias, né? Paralelamente a essas cidades aqui, vão surgir Ur, Uruk, Lagash, Nippur, também vão estar se desenvolvendo ali, ok? Vamos lá? As primeiras cidades, já que você falou de Oriente Médio, né? Você falou lá do Oriente Médio. E na África vai ter? Na América também? Sim. Sim, Europa também, a gente vai falar aqui. Lembrando que a Jaque está paginando aqui de novo, olha,
página 23, esse assunto. África e América. Pessoal, na África ali, nessa região, né, no continente africano, vai surgir ali a civilização egípcia, em torno do rio Nilo. Já que o Egito é na África, a galera confunde, né? Sim, o Egito não é... O Egito é na África, tá? O Egito é ali mais ou menos no Nordeste, ali em cima da África. Pessoal, vai surgir a civilização egípcia. E aí eu lembro, né, eu comentei já com vocês, quando a gente falou do ser humano ser um sujeito histórico, né, da questão ali dos sujeitos históricos, da importância da história na vida da gente, eu tinha comentado com vocês, não sei se vocês vão lembrar disso, mas eu lembro agora, de um cara chamado Heródoto. E o Heródoto vai ser um historiador grego muito, 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 muito antigo, né, e ele vai falar que o Egito é a dádiva do Nilo. Essa frase é muito legal para a gente entender a importância do rio Nilo para essa civilização egípcia. Ou seja, o Egito é a dádiva do Nilo. Se não fosse o Nilo, o que seria, né? Alguns documentos falam assim, se não fosse o Nilo, a civilização egípcia viraria pó, né? Seria ou não teria como se desenvolver, né, em torno ali de uma região pertinho do deserto, do Saara, uma região seca, né, muito seca. O Nilo vai surgir ali como um oásis, né, e vai dar origem a essa civilização egípcia. A gente vai falar de Egito lá na frente. Tem muita coisa legal. É múmia? É múmia. Tem muita coisa legal pra gente falar de Egito, tá? A gente tá começando a ver Egito aqui. Tá? Então, o Egito é a dádiva do Nilo, é a frase do historiador grego Heródoto, tá? Curiosidade. Curiosidade, pessoal. O Rio Nilo, curiosidade. O Rio Nilo tem mais ou menos 6 quilômetros de terras férteis, né? E eu fazendo uma conta, né, uma aproximação, 6 quilômetros dá mais ou menos daqui, de onde a gente está, no colégio, né? Trazendo aqui para nossa atualidade, até Madureira, indo e voltando, dá 6 quilômetros, porque daqui para Madureira dá mais ou menos 2.000 aí, de 2 a 3 quilômetros, né? Então, ida e volta, 6 quilômetros, pra gente imaginar, já que é pouca coisa, não é não, gente? Imagina caminhando daqui a Madureira e voltando, não é pouca coisa não, tá? Então, uma curiosidade, essa civilização egípcia vai surgir aí em torno de 5.000 anos antes de Cristo. Jaque, na América vai ter? Sim, vai se desenvolver ali, pessoal, num lugar chamado Tenochtitlan. A cidade está aqui, uma seta vermelha, já que botou aqui bem grandona, olha. Tenochtitlan. A civilização asteca. Civilização asteca vai se desenvolver ali na América do Norte, onde hoje é o México. Na verdade, Tenochtitlan é a cidade do México hoje, tá? E foi fundada não próximo de um rio, mas próximo de um lago, o Lago Texcoco. Né? Ela vai ser construída em cima de uma ilha e aí traz pra gente a ideia, né, da importância da água, da importância, né, da terra úmida. Eles vão criar, a gente também vai falar de astecas lá na frente. A gente está falando de civilizações da América. Tá? Já saímos do Oriente Médio, saímos da África, estamos no lugar onde nós moramos, no continente onde a gente vive, no continente americano, lá onde é o México, né? Existe uma cidade chamada Cidade do México, que é a capital do país, capital do México, que um dia foi chamada de Tenochtitlan. Quando os espanhóis chegarem aqui, e os espanhóis a gente viu aí a questão vocês viram no quarto ano, né? E a gente vai ver aqui de novo, mais um pouquinho, de forma mais aprofundada, a questão dos europeus vindo para cá, né? E passando aí como um rolo compressor por cima das sociedades indígenas. Isso vai acontecer com os astecas também, tá, gente? Os espanhóis vão vir para cá e vão devastar ali, vão acabar com Tenochtitlan e vão mudar o nome para a Cidade do México, para acabar com todas as características dos astecas. Era isso que os espanhóis queriam, tá? Por isso que o nome mudou. Então, no século XV, a gente já está aqui no século XV, né? Saímos lá de antes de Cristo, estamos na era cristã no século XV. Os espanhóis vão fazer isso com Tenochtitlan, mas uma cidade importante, uma civilização importante que vai surgir em torno aí do lago Texcoco vai ser a civilização asteca, tá? Lembrando que aqui, olha, Tenochtitlan é a atual cidade do México, tá? Página 23 que a gente tá, hein? Já que na Ásia, vai ter? Sim, vai ter sim. Ó, aqui
próximo ao rio Indo, vai surgir a civilização arapense. Olha a cidade de Arapa aqui, olha. Olha aqui, a Jaque botou aqui, olha, Arapa, a seta aqui da direita, e aqui o rio Indo, tá? Aqui tá em inglês Indus River. Eu acho que a tia Vanessa falaria isso. River, eu acho que é assim, gente. Indus River. É rio Indo, tá? Eu queria uma imagem, eu não achei uma imagem escrita em português, gente, desculpa, tá? Mas é aqui, olha, próximo ali lá na pontinha da Índia, vai surgir essa civilização arapense em torno, a gente também vai falar dessa civilização mais lá na frente, quando a gente falar especificamente, tá, desses povos, né? A civilização arapense vai surgir aqui pertinho do rio Indo, tá? Onde hoje, essa civilização vai surgir, onde hoje é um lugar, não sei se vocês vão conhecer, acredito que sim, porque o quinto ano resolve, um lugar chamado Paquistão e a Índia. Essa civilização arapense vai estar ali nessa região, tá? Onde hoje é o Paquistão e a Índia. E o rio Indo vai ser o rio que vai dar o nome ao país, Índia, tá? Pessoal, curiosidade. Como a gente falou bastante de eletricidade, em geografia, né? Hoje a gente vai dar continuidade, a gente está dando continuidade à história, mas geografia e história estão sempre conversando, né? As disciplinas estão sempre conversando. O rio Indo fornece eletricidade para aquela região, tá? É muito utilizado. Percebe a importância do rio? Percebe a importância das águas, né? A gente falou de eletricidade, de energia, né? Da importância da eletricidade no dia a dia da gente, da humanidade, e o rio Indo vai fornecer eletricidade para aquela região ali, tá? Tem hidrelétricas ali ao redor, tá? Peixes também, pessoal, muito camarão também tem lá no rio Indo, tá? E aí ajuda aquela galera ali, né, os pescadores, né, que utilizam aquela água para pescar e para fazer comércio desses produtos, tá? Jaque, lá na China, vai ter civilização surgindo também, já que a gente está na Ásia, ó. Você falou que a gente estava na Ásia? Sim, gente. Vai surgir ali na China, eu tinha comentado com vocês superficialmente alguns rios, né? Eu falei, Rio Indo vai ser importante, o rio Tigre e Eufrates, o rio Nilo e o rio Huanghe. O rio Huanghe, também conhecido como Rio Amarelo, vai também promover ali, né, o desenvolvimento de civilizações também ali, tá, gente, nessa região onde é a China. Então aqui eu trago para vocês, ó, algumas dinastias surgindo. Dinastia, Jaque? Ih, vem você com essas palavras para me confundir. Não, não é para confundir, não. A Jaque tá aqui, eu vou lançando as palavras e a gente vai explicando. Pra gente conhecer, gente. Conhecimento não ocupa espaço, gente. Conhecimento não ocupa espaço. A gente vai conhecendo, vai lendo uma coisa, vai lendo outra. Olha como a gente, nas nossas lives, como vocês me ensinam coisas. Olha como vocês descobrem coisas, né? E vão trazendo para mim, eu vou conhecendo e vou levando. Isso é troca, isso é muito legal. Eu vou aprendendo junto com vocês, tá? Essa dinastia Xia vai surgir ali, próximo ao rio, o rio Huanghe, né? Rio Amarelo. Além da dinastia Xia, também as dinastias Shang e Zhou vão ser as primeiras a se desenvolver ali. Tá, mas você falou dinastia, não explicou para mim o que é dinastia. Pessoal, o poder nessa região, o poder era passado de pai para filho. Então, as famílias ficavam muito tempo no poder, sabe? Ia passando de pai para filho, depois o neto, o bisneto. Então, ficavam muito tempo, no poder. Isso é uma dinastia, tá? Aqui eu trago para vocês uma outra curiosidade legal, né? A dinastia Xia vai se desenvolver aproximadamente ali em 2300, 2200 antes de Cristo, tá? Vai se desenvolver ali aproximadamente 2200, 2300 antes de Cristo. A gente está falando da China antiga, tá? E outra curiosidade, pessoal, a galera, né, os Xia, a dinastia Xia, cuidavam de cavalos, eram exímios, eram importantes criadores de cavalo da região. Exímio no sentido de muito importante, de serem muito bons no que fazem, sabe? Criadores de cavalo, tá? Essa palavra amarelo, rio amarelo, se vocês perceberem aqui embaixo, olha, já que trouxe uma imagem, porque o fundo do rio, né, essa areia fina, tem essa cor amarelada, né? A cor do fundo do rio. Por isso o rio amarelo, tá? Curiosidade também, pessoal, além do rio Huanghe, a gente fala muito do Huanghe, mas tem também a importância de um outro rio aí na China, que é o rio Yangtze. O rio Huanghe é mais falado,
né, esse rio amarelo, mas ele é o segundo maior, porque o Yangtze é o primeiro maior da China em tamanho, tá, gente? Do Huanghe, 30% dele é impróprio para agricultura hoje, né? E para o consumo humano ele é poluído, ele é muito poluído. A gente vê aí, de acordo com o surgimento das indústrias, as pessoas vão se assentando ali próximas aos rios, né? E com o passar dos anos, pessoal, a gente está falando aqui de história antiga. A gente está falando de 2.200 anos antes de Cristo. Olha quanto tempo se passou até hoje. Então, imagina quantas pessoas vivem hoje ali, lá no rio Ganges, também na Índia, existe também o rio Indo e o rio Ganges também tem sua importância, né? Que algumas pessoas tomam banho, mas o rio é poluído, toma banho, tem um animal tomando banho do teu lado e tu tá tomando banho também ali, mas é cultural, né? A gente tem que respeitar o rio Ganges, todos eles, mas a gente tem que falar que esses rios estão poluídos. Grande parte desses rios está poluída porque as pessoas vão se organizando em torno do rio, né? Vão construindo suas casas na beira do rio, ali vão jogando esgoto no rio, lava a louça. A gente falou de geografia, a gente falou da questão da poluição, né? Essa semana tem aula de geografia, a gente vai continuar falando disso, né? De fonte de energia e tal, do rio gerando essa energia, e aqui a gente está vendo. Gente, é muito interessante. Eu fico assim, ó. Hã? Como pode as disciplinas estarem conversando dessa maneira? Como pode uma disciplina estar falando com a outra? E isso vai trazendo muita informação pra gente, é muito legal, tá? Impróprio para banho, impróprio para uso para agricultura, tá? É o rio Huanghe, ok? Ó, vou fechar aqui. Europa, Roma, é essa Roma que vocês estão passando aí mesmo, do Império Romano, é essa aí mesmo, dos filmes, é essa daí. Roma, pessoal, Roma vai surgir em torno ali do século 8. Eu estou no século 8 antes de Cristo. Roma vai surgir ali, tá? Roma, capital da Itália, é essa mesma, tá? E como é que surgiu? Lembrando que eu já colocou aqui a página 26, tá? Roma está na página 26, primeira cidade da Europa, vai ser fundada ali em torno de duas histórias, né? Tem duas maneiras de a gente contar a fundação da cidade de Roma. Tem duas formas de contar o surgimento de Roma. Através da versão lendária, que a Jaque botou aqui, e a versão histórica. A versão histórica traz pra gente que alguns povos vão estar vivendo ali, né? Vão viver ali, né? Em torno da etruscos, italiotas, gregos também vão surgir ali onde é Roma hoje, né? Vão chegar nesse lugar e vão começar a viver nesse lugar e vão fundar Roma. A versão lendária, a lenda, o mito, que é importante para essa galera, tá? Ah, isso é história. Não, pessoal. E os nossos mitos indígenas, e as nossas lendas indígenas, né? E o deus Tupã, a gente tem que falar. A gente não fala dos deuses gregos, tem os nossos deuses também. A gente tem que falar, é importante para eles. Ah, isso é mito, isso é história, isso é lenda. Pessoal, é mito, é lenda, mas é importante, tá? A versão lendária traz pra gente que existia um rei, dois meninos, sobrinhos, né, filhos desse rei, iam herdar esse trono, né, e o tio deles era muito invejoso, e o tio deles, querendo ficar no lugar do irmão, vai abandonar esses meninos na beira do rio Tibre, lembrando que não é rio Tigre, o rio Tigre com G de gato é aquele lá da Mesopotâmia, aqui é um rio Tibre, é o rio, perdão, o rio Tibre com B de bola, tá? A gente tá falando do rio Tibre aqui na Europa, em Roma, e esses meninos vão ser abandonados à beira do rio Tibre, e uma loba vai encontrar esses meninos, vai amamentar esses meninos, e um casal de camponeses vai terminar de criar esses meninos. Como é que pode, já que uma loba amamentar os meninos? Pessoal, é lenda, tá? Mas se vocês observarem na roupa do time de Roma, do futebol, tem a loba ali na roupa do time de Roma, para vocês perceberem a importância dessa lenda da fundação da cidade de Roma para os romanos. Tá? Então, essa loba vai encontrar, vai cuidar desses meninos e um casal de camponês vai terminar de cuidar desses meninos. Esses meninos vão crescer, diferenças entre eles vão fazer eles brigarem muito em torno dos pensamentos, das coisas que eles acreditavam. O Rômulo, os irmãos são Rômulo e Remo, o Rômulo vai matar o irmão
Remo, e vai fundar Roma e vai se tornar o primeiro rei de Roma, né? Tem um trava-línguas que fala, né, uma brincadeira do trava-línguas, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Rômulo, o rei de Roma, brincadeira aí com R, com a letra R, né? É isso aí, pessoal. Rômulo, então, vai ser o primeiro rei de Roma, vai ser ele que vai fundar Roma em torno ali de uma briga, de uma diferença, né, de uma pendência lá com o irmão, ele vai matar o próprio irmão. Já que isso é lenda, mas o primeiro rei foi Rômulo. Quando a gente falar de Roma, a gente vai falar que Roma vai passar por vários reis, né? E depois vai ter o período da República, depois vai ter o período do Império, gente. Roma vai crescer muito, vai virar um grande império. Mas não é agora, é mais pra frente que a gente fala disso, tá? Então aqui tem duas formas de contar a história da fundação de Roma. A versão lendária, do Rômulo e do Remo, e a versão histórica, de que povos como os etruscos, os italiotas, os sabinos vão viver ali naquela região e vão fundar Roma, tá? Passando aqui, temos exercícios? Claro, temos exercícios. Página 22 tem exercício, página 28 tem exercício, página 29 também tem exercício, tá? Temos vídeo? Temos. Eu queria até deixar para vocês lá no link, mas eu não consegui porque tem duas partes de Mesopotâmia, tá? A parte tem ela inteira, que fica muito grande, são 20 e pouquinhos minutos, mas é muito legal. Grandes civilizações, é em forma de desenho, sabe? É interessante. Vão aparecendo os primeiros assentamentos, os bonecos vão conversando e vão falando, né? Os primeiros assentamentos vão surgir, fala do comércio. Essa série Grandes Civilizações tem Mesopotâmia, tem Egito, tem Hebreus, vários povos se desenvolvendo e os vídeos vão falando sobre como isso aconteceu, sabe? Eu queria deixar o link para vocês, mas eu não queria deixar o link da parte grandona, eu queria deixar da parte 1 e da parte 2. Só que a parte 2, eu não sei, eu tentei reproduzir, eu uso muito, né, Grandes Civilizações em aula, mas eu tentei reproduzir e não consegui. Aí eu achei que a parte 1, ela inteira ia ficar muito grandona, mas vocês tentem ver, tem parte 1 e tem parte 2 falando especificamente de Mesopotâmia, tá, gente? Fechamos então mais uma etapa, fechamos então mais uma aula de história, fechamos um módulo, né? Fechamos o módulo de formação das primeiras cidades. Tá? A gente aprendeu hoje então um pouquinho aí da China, um pouquinho aí da América, né? De Tenochtitlan surgindo, de Roma, a gente falou aqui de Çatalhöyük, tá? Então, olha só, façam os exercícios com carinho, tá? Vão acompanhando a voz da Jaque. Precisar, chama, tá, gente? Se cuidem. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho, tá? E até semana que vem. Beijo!